ser alguns desses usos. Oi, Samuel. A gente já fez 214, 215. Quando? Eu não passei no vídeo 214, 215. Não fizemos, não. Eu não vejo o vídeo. Eu faço assim, ó. Eu vou lá no binóculo e tem lá até qual página é. Eu faço sozinho. Então, mas a Pro não passou Tava 214 no binóculo. Foi até a última da semana passada, foi até a 213. Não foi isso? Nós finalizamos na 213. Ó, 14ª aula de geografia, que foi no dia 4, até a página 213, Samuel. Eu fiz a 211. Ah, então é 213. A Pro tem anotado aqui as páginas que eu já dei. Se você já fez... Toma mais. Se você já fez, você vai acompanhando para analisar se tá ok ou não, tá bom, Samuel? Então, olha só, crianças. Por onde os rios passam, se há uma população naquela região, essa população ela vai utilizar a água desse rio. E eles utilizam a água desses rios de maneiras diferentes, dependendo da sua cultura, do seu modo de vida. Eu quero que o Samuel leia para gente uma cultura, a primeira cultura representada aí do livro, o Lucas. Oi. Leia para a gente a primeira legenda, Lucas, que está representando o uso da água do rio dessa população. Sim. No mês de novembro, no dia de lua cheia, milhares de indianos que praticam a religião hinduísta entram nas águas do Ganges, rio considerado sagrado, para se purificar dos pecados e livrar-se do mal. Ainda fica no continente asiático. Então, olha só. Essa fotografia foi tirada no ano de 2011 e ela representa a cultura indiana, né? Eles se purificando na água desse rio. Então, eles acham que esse rio tem como se fosse uma água benta, né? Conforme eles entram nesse rio, todos os seus pecados vão ser purificados. Eles vão se libertar de algo de errado, de ruim que eles tenham feito. Samuel, leia a segunda legenda para gente. Qual é o uso da água desse rio? O rio Mississippi localize nos Estados Unidos, na América do Norte. É uma das rotas fluviais mais importantes do mundo. Todo ano, milhares de barcas navegam por suas barras para transformar mercadorias de um ponto a outro país. Fotografia de 2012. Muito bem. Então, aí o rio também, ele utiliza-se como uma passagem, né? Então, ela é uma passagem de um meio de transporte aquático. Então, através dos rios, podem levar, né? Podemos levar mercadorias de um país a outro. Hoje em dia, não é tão mais utilizado, mas antigamente, que os transportes eles não eram tão modernos, tão evoluídos como os dias de hoje, utilizava-se muito mais essa rota, né? A rota aquática, fluvial. Agatha, leia pra gente a última legenda. Milhões de pessoas dependem das águas ao rio Nilo para muitas necessidades diárias. Esse rio fica no Egito, no continente africano. A maior parte desse país é um deserto, portanto, o Nilo é utilizado pelos egípcios para tarefas que em outros lugares seriam menos trabalhosas, como levar panelas e utensílios domésticos. Fotografia de 2009. Então, eles utilizam esse rio, né, para fazer tarefas do dia a dia, porque eles não têm água encanada. Então, eles vão no rio para fazer todas as suas tarefas que necessitam da água. Então, nesse mesmo rio que eles se banham, eles também lavam, higienizam os seus utensílios.
Vocês podem verificar que a água desse rio é uma água poluída. Olha quanta sujeira, né? Nós conseguimos visualizar aí perto das pessoas que estão usufruindo dessa mesma água. Então, olha só, eu quero que vocês me digam que elementos de cada imagem apresentada mostram o uso que se faz dos rios. Lucas, qual é o uso que se faz da primeira imagem do rio que você leu? Se banhasse. Para se purificar. Car. Para se purificar. Ágata, aqui, a legenda que você leu representa o uso de limpar os utensílios e se banhar para ficar limpo. Isso. E o do Samuel, que o Samuel fez a leitura? Nada. Nada, Samuel. Você não leu a segunda imagem? Para que eles usam a água do rio? O rio? Como meio do quê? Samuel? Não sei. Ah, o Samuel não sabe. Quem sabe? O Lucas ou a Ágata sabe? Ágata. Eles usam para transportar mercadorias. Para o transporte de mercadorias. Samuel, você leu essa legenda? Eu li? Sim, você leu. Sim. Aí, mas você leu e não entendeu, tá vendo? Por isso que nós temos que ler com atenção. Mas a própria imagem já está mostrando, olha, que é o transporte de mercadoria. Oxe, mas eu li, eu só fui pegar bolacha e água. O que a bolacha e a água tem a ver com a leitura que você fez da legenda, Samuel? Que eu peguei para eu comer. Eu sei, mas olha qual foi a minha pergunta. Eu perguntei para cada um de vocês que leram cada uma das legendas das fotografias, qual é o uso da água do rio. Aí você leu a segunda legenda e você não soube nos dizer qual o uso da água desse rio. Então, não sei mesmo. Tá bom. Então aí na número 1 nós vamos escrever a utilização da água dos rios para cada povo. Tá? Vocês viram que são regiões diferentes, né? Cada rio se encontra numa região diferente. E cada região há uma cultura. E para cada cultura, um uso diferente. A primeira, vocês vão colocar. Usam a água do rio para se purificar. Quem quiser pode escrever com suas próprias palavras, tá? Não precisa ser como eu estou dizendo. Vocês vão colocar uma vírgula e vão especificar o segundo uso, que é para transporte de mercadorias e limpeza de forma geral. Vocês podem colocar limpeza de forma geral ou especificar limpeza de utensílios e higiene pessoal. Tá? Porque a última imagem representa o povo utilizando a água do rio para higienizar os seus utensílios como a si próprio. Você já escreveu sua resposta, Lucas? Quer ler como você formulou a resposta? Leia! Para se purificar-se, vírgula, se banhar-se e lavar os seus utensílios domésticos e transportar as mercadorias. Muito bem. Utensílios. Você escreveu com S, né? Utensílio com S? E acento agudo no I, né? Eu vou fechar a janela porque tem uma abelha enorme aqui do lado. Ah, tá. Já fez sua resposta, Agatha? Ah, depois que você voltar, você dá a resposta. Oi, Vini. Vocês estão em que matéria? Geografia. Acabamos de responder a número 1 da página 215. 215? É. Tô colocando. Nós vimos aí, Vini, a utilização das águas dos rios para cada povo. Você está vendo a imagem aí de rios em regiões diferentes. Cada região encontra-se um povo diferente, com culturas, com hábitos diferentes.
cada um utiliza essa água de um rio para algo diferente do outro. A primeira imagem, o povo aí da Índia, eles usam a água para se purificar. A segunda imagem usa a água do rio para transporte de mercadorias. E a última imagem, Vini, usa a água do rio para limpar os seus utensílios. Então é isso que tem que escrever na número 1, tá, Vini? Tá. As diferentes utilizações das águas dos rios para cada povo. Oi, Samuel. Por que a gente tem que estudar? Por que você acha que você tem que estudar? O que você acha? Para ficar inteligente, tá comentando? Porque eu tenho que ficar inteligente. Para achar um emprego bom. Também. E pra que precisa de emprego? Para ganhar dinheiro. Pra sustentar sua família. Para comprar comida. O Samuel sabe todas essas respostas. Agatha, leia a resposta que você quer. A primeira eu escrevi: usam a água de rio para se purificar. A segunda frase eu escrevi: para transportar mercadorias. E a última, higiene e limpeza de utensílios. Higiene você escreveu com H, né? HI. Usam com M no final. Ok. Samuel, como ficou a sua resposta? Estou escrevendo. Ué, mas você já não tinha feito essa lição? Eu fiz errado. Poxa, Samuel não tem feito uma lição? Não, ele disse que já havia feito, mas ele fez errado, ele está refazendo. Vamos lá. Quando o Vini conseguir escrever a dele também. Eu coloquei na primeira imagem. Eu coloquei na primeira imagem, tá? Não, eu quero a resposta das 3. Mas eu não sei. Ô, Samuel, mas você não estava aqui na hora que nós conversamos sobre as 3, Samuel? Sim. E como você não sabe? Você não está prestando atenção então, Samuel? Samuel, não adianta estar na aula e não estar prestando atenção. Inclusive, eu pedi para cada um ler a legenda. E depois eu voltei e falei de cada uma. O Vinícius que entrou agora, que eu falei por cima para ele não tá tendo tantas dúvidas como você que estava no momento, hein, Samuel? Você tem que ter um pouquinho mais... Mas eu sou burro. Não, não é não, viu, Samuel? Pode parar. Não tem ninguém burro, não. Olha só, Samuel. A primeira imagem, o povo aí da Índia, eles entram na água para se purificarem. Porque eles acham que a água é uma água abençoada. Então, no ponto de vista deles, quando eles entram e se banham com essa água desse rio, eles acham que eles se libertam de todo o pecado que eles cometeram. Tá? Então, o uso dessa água é para purificação aí na Índia. Na segunda imagem, Samuel, eles usam a água desse rio para transporte de mercadorias. Então, eles levam mercadorias pelo rio de um lugar a outro. E a última, eles usam a água desse rio para limpar os seus utensílios, para se higienizar. Certo, Samuel? Entendeu? Ok. Vini? Ô, Bru, eu posso escrever com a minha resposta? Sim, com as suas palavras, claro. Já fez? Eu tô no penúltimo. Ah, e aí você já lê para mim. Falta o Samuel e o Vini. Quando você terminar aí, Samuel, você me avisa para você ler. O Lucas já tá com fome, já tá com o lanche dele ali na mão. Olha lá. O rio mini... Peraí. O rio é utilizado para a limpeza e transportação da água. Não. Mas você colocou... Lê de novo como que você colocou a sua resposta escrita, Samuel, por favor. A água é usada para a limpeza e transportação. Transportar o quê? A água. Não. Para limpeza, vírgula. Transportar o quê, Samuel? A água. Não é a água, Samuel. O que eles vão transportar de um lugar para o outro, de um país para outro? O que é produzido em um país, eles levam para outros países para serem vendidos. O que é isso? São o quê?
Mercadorias. Mercadorias. Então, transporte de mercadorias. E a primeira, Samuel? É para que eles usam a água da primeira imagem? É para fazer as coisas da religião deles, lá na Índia. Isso, para purificação. Tá? Tá. Aí você termina e vai ler de novo para mim essa resposta. Vini, você terminou a sua? Eu tô escrevendo a última palavra. Tá. Vamos pra gente... Pode ler, Vini. Alguns usam para se banhar, para transporte de mercadoria e limpar seus objetos. Bem, mas você entendeu que esse se banhar, eles se banham dessa água porque na ideia deles, na cultura deles, toda vez que eles se banham com essa água, eles se purificam, eles se sentem abençoados, eles acham que todo o mal que eles cometeram, todos os erros, são apagados, tá? Porque na ideia deles, na cultura deles, essa água é uma água abençoada, tá? Purifica, liberta eles dos pecados, tá bom? Então tinha feito certo. Mas eu posso deixar essa resposta? Pode deixar. Samuel, você arrumou a sua? Arrumou não, completou? Meio. Leia, Paprô. Para a limpeza da exportação de... Como é o nome do coisa? Mercadorias. Ué, mas Mercadoria. você não escreveu? Você não escreveu? Samuel, ó, eu vou pedir para você ligar essa câmera, por favor, Samuel. Para eu ver que você tá aí, para eu ver que você tá atento, porque é só você... Agora leia a sua resposta do jeitinho que você escreveu aí, por favor, tá? Para a limpeza de mercadorias. Mas não é limpeza de mercadoria, Samuel. Samuel, ó, para o que você tá fazendo e presta atenção aqui, presta atenção. Há 3 imagens aí, não tem, Samuel? Uhum. A primeira, Samuel, o que eles estão fazendo aí na primeira que tem a ver com a religião? Eles estão fazendo o que com o uso dessa água? Sim. Eu quero que você me fale, Samuel. Sim. Sim o que, Samuel? Eu quero que você nos diga o que eles estão fazendo com essa água. Eu não tô conseguindo escutar porque tem barulho na minha casa. Mas você tá com pedreiro. fone. Aumenta o seu fone, aumenta o volume do fone para você me ouvir. A primeira imagem, Samuel, eles estão fazendo o que com o uso da água? Na cultura deles. Eles usam a água para quê? Porque eles sentem alguma energia da religião deles. Isso, purificação, né? A limpeza dos pecados. Então você tem que escrever isso. Para purificação, vírgula. A imagem de baixo está mostrando o quê? Eles usam o rio para quê? Porque eles têm uma energia da religião deles. A segunda, Samuel, a de baixo. Tá. E para que eles estão usando essa água do rio? Para limpar as mercadorias para levar para outros países. Não, Samuel. A segunda imagem só representa uma coisa. Você juntou duas ações em uma só. A segunda imagem, Samuel, para que eles usam a água desse rio? Aí nos Estados Unidos. Para levar mercadorias para outros países. Isso, transporte de mercadorias. E a última imagem, que está na 215? Para lavar objetos. Para lavar objetos. Então, na hora de você escrever, Samuel, você tem que escrever separando essas 3 utilizações. Ufa! Leia para mim como que você escreveu até agora para a gente arrumar a sua escrita. Para o transporte
de mercadorias para outros países. Vírgula. Aí você vai pôr vírgula. Qual é o outro uso? Qual da terceira? Samuel, ó, presta atenção. Você colocou uma resposta na número 1 aí, não colocou, Samuel? Você não fez uma escrita, uma resposta escrita? Leia como que você escreveu para mim, desde o início da sua resposta. Para transporte de mercadorias para outros países. E isso daí é o uso de um rio só. Tem mais dois, não tem, Samuel? Sim. Então agora você vai colocar vírgula. Pronto. O primeiro rio, eles usam a água desse rio para quê mesmo? Para por causa das religiões dos indianos. Isso. Então você vai pôr vírgula e vai escrever. Para purificação. Tá, peraí. Aí, pronto. Tá. Escreveu como? Eu escrevi por causa da religião dos indianos. Tá. E qual é a utilização do último rio aí? Lá no Egito? Para lavar objetos. Agora, e lavar objetos. Eu escrevi limpar. Limpar é a mesma coisa, lavar, limpar. E Lembrando que objetos é com B mudo, tá? B mudo? É objetos, o B é mudo. para lavar objetos. Eu fiz com o B mudo. Ponto final. Agora sim. Agora leia para a professora tudo que você escreveu aí, Samuel, para eu ver se ficou certo. Tá. Ó, primeiro eu coloquei assim, ó. É para transporte de mercadorias para outros países. Aí eu coloquei vírgula. Aí eu coloquei assim, ó. É por causa das religiões dos indianos. Aí eu coloquei para lavar os seus objetos. Muito bem, agora ficou certo. Ponto final. Oi, Vi. O Samuel não colocou EPA e E? Coloquei? Hã? Ele falou E alguma coisa, depois EPA, não entendi. Não, E para lavar objetos. Ah, tá. Número 2, olha só. Observe novamente as fotografias e converse com seus colegas e o professor. A. Você nota alguma semelhança ou diferença em relação aos usos dos rios que você conhece? Sim. Aqui no nosso país, próximo da gente, há rios, né? Sim. Nós utilizamos os rios Para se de refrescar. alguma forma semelhante ao uso desses povos? Sim, mas é que é diferente, que a gente usa para se refrescar e eles usam para se limpar. Então, não é de forma semelhante, é de forma diferente, né? Aham. Oi, Agatha. Professor, minha mãe, né, quando a gente nasce, ela faz um batizado, né? Aí ela pega a água, deixa morna e batiza. Ai, que legal. Tem uma religião mesmo que eles entram também no rio, né, para se batizar. Tem religiões que se batizam na água do rio também, né? Qual é a religião de vocês? Depois a gente fala sobre isso. Ó, então, olha só, a utilização das águas dos rios para o nosso povo, para a nossa cultura, é diferente da utilização desses povos, né? Nós utilizamos as águas dos rios para nos refrescar, assim como o Vini falou. Então, nós vamos para brincar, né? A gente nada, a gente se diverte. Mais alguém tem uma ideia de como utilizamos as águas dos rios? Sim. Como, Vini? Além de refrescar. Eu já vi umas pessoas limpando roupa no rio. Lavando roupas, né? Mas isso é cidades bem de interiorzinho, assim, né? Hoje em dia já não é tão... Eu levei até um susto, Lucas, quando eu vi a escrita do seu copo. Falei, ué... Isso não é de graça. Muito bem. Alguém sabe se utilizamos as águas dos rios de forma diferente para outras coisas? Eu não. Cultura.
Fala, Agatha. Para regar. Para regar plantações, né? Dependendo da plantação, se houver um rio próximo, o agricultor ele utiliza essa água para fazer irrigação, sim. Mais alguma coisa diferente do que já disseram? Não. Não? Ok. Então, olha só. Quais outros usos você acha possíveis de serem feitos nos rios do seu município ou próximo a eles? Além de se banhar, além de se banhar, além de se refrescar, além de fazer irrigação nas plantações, vocês acham que há possibilidade de usar os rios para outros meios, para outra utilização? Eu sei. Qual, Lucas? Sim. Qual, Lucas? Para beber. Para beber. Eu sei. Muito bem, para beber. Fala, Vini. Vixe, agora esqueci, tem que lembrar. Ah, não acredito, Vinícius. Que memória é essa? Mais alguém sabe, gente? Eu. Fala, Samuel. Pra ser serve de banheiro no meio da estrada. Não, você não vai no rio. Você vai no rio na beira da estrada para usar? Vai que eu quero fazer xixi. Não, aí você não vai no rio. Você vai procurar um matinho, né? Ah, professora, mas às vezes não o tiver- rio tá cheio de xixi de peixe, né, professora? Não, Se não tiver mato, só tiver o rio, eu faço. mas vocês têm cada ideia? Tá, vai, pode ser, ok. Tem algum desses rios que vocês gostariam de visitar? Sim. Qual, Vini? Qual desses três você gostaria de visitar, Vini? O primeiro? Primeiro, lá na Índia, né? O Lucas também. A Agatha ou Samuel gostaria de visitar um outro? Eu gostaria de visitar o Eu segundo. gostaria de não Segundo? ir pra nenhum. A Agatha gostaria de conhecer o segundo, né? O rio Mississippi, lá nos Estados Unidos. Muito bem. Olha só agora. Eu não gostaria de conhecer o dos Estados Unidos porque eu vou ter que viajar lá e é muito caro. E eu não quero. Porque É caro, mas é uma viagem incrível. Deve ser uma viagem Samuel. incrível, né? Samuel, mas a Pro falou se você pudesse. Se você pudesse, né? Então, por enquanto é só na imaginação. Quem sabe futuramente é possível, né? É. Então, olha só. Na página seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre as quantidades de rios que o Brasil possui. 1 milhão. Não. Então, olha só. Você já ouviu falar que o Brasil é um dos países que mais possui água doce no mundo? Não. Isso é verdade. E muita dessa água está em nossos rios, ou seja, no território brasileiro, tá? Para que possamos utilizar essa água e também protegê-la, precisamos saber onde ela está, por onde ela passa e como são esses lugares. Parece uma tarefa fácil. Se você disse que não, acertou, mas também não é uma missão impossível. O Brasil, ele possui muitos rios. Obrigada, Vi. O Brasil ele possui muitos rios, os quais já foram bastante estudados e até representados em mapas. Sabemos até quanto a maioria deles mede do seu início ao seu fim. E o estudo não para por aí. Quanto mais estudamos e mais informações adquirimos sobre os rios, mais temos de organizar essas informações para que elas sejam úteis. Por exemplo, você sabia que um conjunto de rios que correm no mesmo sentido, em direção a um rio principal, eles formam uma bacia hidrográfica? Então, olha só, os rios, eles passam por vários lugares, mas eles caem num rio central. Quando esses rios caem no rio central, nós chamamos que ali é uma bacia hidrográfica. Samuel, o seu áudio está ligado? Dá para ver que o seu áudio está ligado? Dá para vocês perceberem? Bacia hidrográfica, porque ele vai receber a água de outros rios. Ele vai ser o centro. Hidrográfica quer dizer o quê? Água, tá? Muita água no mesmo local. Oi, Agatha. Tipo a represa? Tipo uma represa, que vai receber a água vindo de outros rios. Ó, lá na página 210, se vocês forem lá na página 210,
vocês vão ver, né, afluentes. Afluentes são os rios menores. E esses rios menores, eles vão seguir um percurso e em determinado momento eles vão ter uma queda d'água, né? Que é onde eles vão cair depois lá na foz, que é um rio central, tá? Então, esses rios menores é como se eles fossem as raízes e o tronco é como se fosse a foz, é como se fosse o rio maior, que é onde ele recebe a água dos rios menores, tá? Oi, Vini. Ele, tipo, o rio ele cai, tipo, em um lugar, tipo uma cachoeira? Tipo uma cachoeira. É, como se fosse isso. Mas nós chamamos de foz. O encontro dessas águas dos rios menores, né? Que os rios menores, eles seguem um percurso, um caminho. O final desse rio vai ser numa foz. Foz é o rio maior. Ele é o centro, porque ele vai receber água de vários outros rios menores, tá? Então, esse rio maior, ele é o centro, ele é chamado de foz, tá? Cachoeira, porque ela tem uma queda d'água, tá bom? Certo, Vini? Ok, Lucas, que bom que voltou rápido. Certo? Então, olha só. Aí no mapa, vocês estão, aí na página 216, vocês estão vendo um mapa do Brasil, das regiões hidrográficas. Regiões hidrográficas é porque há água, um acúmulo de água, e esse acúmulo de água é chamado de rios, tá? Olha só, todo mapa, lembrando, tem uma legenda. A legenda, ela serve para nos orientar na leitura do mapa. Cada cor usada no mapa tem um significado, tem uma representação. Então, olha só. Primeiro, nós vamos lembrar uma coisa. Há dois tipos de rios. Há o rio perene e o rio temporário. Quem lembra o que é um rio perene? Vini, deixa o áudio desligado, Vini. Por favor. Ninguém lembra o que é um rio perene? O Lucas, lembra, Lucas? Ó, rio perene é um rio que ele tem um movimento contínuo e ele não seca. A água dele não acaba, tá? Esse rio que ele tem bastante água e que essa água ela não seca, ele é chamado de rio perene. Rio temporário é aquele rio que ele só forma em épocas de chuvas. No seu solo há um desnível, né, como se fosse uma bacia nesse solo. Em épocas de chuva, essa bacia, esse solo que não tem um nível correto, ele vai encher de água. Mas esse rio, ele é um rio temporário. Ele só dura em épocas de chuva. Quando acaba a época de chuva, ele seca. A água acaba daquele rio. Tá? Então, existem esses dois tipos de rios. Rios perenes, que são rios com movimentos contínuos e as águas não secam, e o rio temporário. Em muitas regiões, existem esses rios temporários, que eles só se formam em épocas de chuva. Acabou a época de chuva, aquela água ela vai evaporando, ela vai secando aos poucos. Oi, Vini. Você já viu o rio perene, Pro? Só em novelas mesmo, ou reportagens, principalmente na região do Nordeste. Mas pessoalmente não. Samuel e o Lucas saíram. Tá? Então, olha só, crianças, para responder as próximas perguntas, nós vamos analisar esse mapa, tá bom? Oi, Agatha. E se acontecesse desse rio cair, só que como a terra era muito úmida, a chuva, né, e caísse, e formasse um rio, só que a terra fosse mais úmida e não secasse? Mas ele vai secar porque ele é um local isolado. Ele é um local onde ele não recebe as águas de outros rios. Ele não tem uma afluente. É como quando em época de chuva, vamos supor, você vai pôr uma bacia aí no seu quintal. Essa bacia, ela só vai encher se ela tiver algo que abasteça ela ali.
né? Ou uma mangueira para poder encher, ou em épocas de chuva, certo? Fora isso, ela não vai encher, ela vai ficar vazia. No caso desses rios temporários, é a mesma coisa. Eles ficam em locais isolados, Agatha. Eles não recebem água de nenhum outro lugar. Por isso que em época de chuva apenas que ele vai se manter. Passou a época de chuva, não vai ter nenhum outro rio que se encontre com ele para manter ele abastecido. Então, parou de chover, não tem mais de onde vir água, o calor do sol vai aquecer essa água, que vai fazer com que ela evapore, e aos poucos ela vai deixando de existir. Todo para não ficar passando mensagem É o toda que, hora. Samuel? Não, silencioso, aí não fica aparecendo. Você recebe a mensagem, só que não fica aparecendo. Samuel, ó, o seu áudio tá ligado. Oi, Vini. Pode falar, Vini. Desculpa por ter saído aqui, eu cliquei sem querer no botão sair, que eu fui clicar no desligar o microfone. Sem problema. Então, olha só. Eu quero que vocês observem o mapa da página 216 para que possamos responder as questões. Lembrando que para entendermos melhor o mapa, nós temos que analisar essa legenda. Todo mapa ele vem acompanhado de uma legenda, tá? Essa legenda ela vai representar o significado das cores ou dos símbolos que há nesse mapa. Então, cada cor representa uma região, um local, tá? Então, eu quero que a Agatha nos diga qual é a maior bacia das regiões hidrográficas, Agatha. Olhando as cores aí no mapa, Agatha, qual é a cor que há em maior proporção aí, Agatha? Se encontra em qual região? Amazonas. Amazônias, muito bem. Então, nós vamos escrever aí na número 1. A maior bacia hidrográfica é a bacia Amazônias. A pergunta é, qual é a maior bacia das regiões hidrográficas? A maior bacia é a da região amazônica. É a bacia amazônica. Aí eu preciso silenciar esse bate-papo. Pro, bacia Oi. é maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Pode ser tá. minúsculo. Então fiz certo. Bacia amazônica. É com Z, tem acento circunflexo no O, tá? Do Zo. Quem quiser pode ir lá no mapa e circular onde está essa região da bacia Amazônia. Pode fazer um círculo aí. Amazônia ou Amazonas? Amazônica. Tem Amazonas aqui escrito. Amazônica, que é esse verde mais clarinho. Amazônica. Amazônica, porque fica na região da Amazonas. Mas daí é chamado de bacia amazônica. Porque fica na Amazônia. Entendeu? Vocês podem circular aí para Pro. Agora eu quero que o Lucas nos responda, olhando o mapa e a legenda, Lucas. Você pode observar a legenda para dar essa resposta, na letra B. Quantas regiões hidrográficas existem no Brasil, Lucas? Você pode dar essa resposta olhando a legenda. Cada cor da legenda representa uma região hidrográfica. Quantas são? 12. Muito bem. Então, na letra B, vocês vão escrever. Há 12 regiões hidrográficas no Brasil. Esse A, presta atenção, gente, que eu vou falar para vocês. Esse A tem que ser escrito com HA. Por que tem que ser escrito com HA? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe? Ó, quando a gente quer falar de algo que já existe, nós escrevemos HA. O A escrito com H, ele representa algo que já existe, tá? Por isso, da escrita do A com H.
HA representa algo que já existe. Gente, dei a resposta completa, tá? HA, acento agudo no A. 12 regiões hidrográficas no Brasil. Isso é só no território brasileiro. Ah, 12, o que procura? Ai, meu ouvido. Regiões hidrográficas. Nossa, meu ouvido. Há 12 regiões hidrográficas. Pronto? Alguma pergunta? Eu terminei. Tá. Ó, a letra C. Vamos ver se o Samuel consegue responder. Olhando o mapa, Samuel, e olhando a legenda, eu quero saber em qual bacia hidrográfica o seu estado se localiza. Nós moramos... São Paulo. Sim, mas que cor que tá aí a bacia hidrográfica do estado de São Paulo? Amarela. Então, olha lá na legenda. Esse tom de amarelo, ele representa a bacia hidrográfica chamada? Paraná. Paraná. Então, nós vamos escrever aí na letra C. Bacia Paraná. Quem quiser pode pôr. Bacia Hidrográfica Paraná, que é o nome da bacia hidrográfica, do conjunto de águas. Paraná é o nome próprio, letra maiúscula. Meio desgraça, como é bom. Sai dessa. O que é, Samuel? Um minuto pro lanche. Não, já deu 1 minuto pro lanche? Falta 1 minuto pro lanche. Nossa. Ué, peraí. É bacia hidrográfica do Paraná? É, bacia hidrográfica com H, hein? Hidrográfica com HI, não esqueçam, tá? Ó, momento do lanche, tá bom? 2h15 retornamos nessa mesma página, tá? Ó, o Lucas já é esperto, já tá com o lanche dele ali perto. Mas levanta um pouquinho, tá, Lucas? Levanta um pouco, caminha, tá bom? Não fica só sentado o tempo todo que cansa o corpo, tá? Até já. Vini também. Levanta um pouquinho, caminha. E o Samuel. Isso, Lucas. Só que vai com calma para não se cansar. Até já. Deixa eu parar de gravar.